que apresenta vaso condutor de seiva, ela é chamada de planta vascular ou traqueófita. E aí, esse vaso condutor de seiva são canais por onde esse líquido circula dentro do corpo da planta, tá? Bom, as plantas que são vasculares, que têm vaso condutor de seiva, geralmente elas crescem mais. Elas podem atingir vários metros de comprimento. Uma planta que é avascular, ela não consegue crescer porque ela não tem esse vaso condutor de seiva. E o que é a seiva na planta? Seiva é um líquido que circula na planta. Não sei se vocês já observaram, algumas vezes a gente tira um galinho de uma planta, escorre um líquido. Aquilo pertence à seiva? Sim. Existe na planta duas seivas. A seiva bruta, que é aquela que ela suga do solo. Então, a seiva bruta é a água e os sais minerais. Então, a raiz suga isso do solo e essa água tem que sair da raiz e chegar até a folha mais alta que tiver naquela planta. Então, essa seiva é chamada de seiva bruta. E existe também a seiva elaborada. O que é seiva elaborada? É aquela que a planta fabricou, que é o produto da fotossíntese. Então, quando a planta faz fotossíntese, ela geralmente faz fotossíntese nas folhas. E aí, essa fotossíntese, essa glicose, que é o produto da fotossíntese, está lá na folha, ela tem que chegar até a raiz. E como que ela chega? Através dos vasos condutores de seiva. Então, o vaso condutor de seiva são canais que levam a seiva para o corpo da planta, tá? E aí, planta que não tem vaso condutor de seiva são plantas que a gente chama de avascular. As plantas que têm vaso condutor de seiva são chamadas de traqueófitas ou vasculares, certo? Bom, então, tendo isso em mente, a gente vai começar, então, a visualizar essa parte. Consegue compartilhar aí, reino vegetal? Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Sim? Ah, que bom. Sim. Nós vamos, então, começar a ver essa parte, a gente já falou dessas características, dos vegetais, dividido eles em grupo, né? Então, aqui que nós falamos. Então, tá aqui o reino vegetal. Eu tenho as plantas que são criptógamas. Plantas que são criptógamas são aquelas em que eu não consigo visualizar flores, nem semente, nem fruto. Então, são criptógamas quem? As briófitas e as pteridófitas. Agora, o que é briófita? Briófitas são musgos, né? A gente vai ver no próximo slide um exemplo de musgo. Essa planta, esse musgo, né, que é o do grupo das briófitas, além dele ser criptógama, ele também é avascular. Ele não tem vaso condutor de seiva. E ser avascular limita o crescimento do vegetal. Faz com que essa planta não consiga crescer. Tanto que as briófitas, né, o exemplo de uma briófita é um musgo, elas não ultrapassam cerca de 1 centímetro de comprimento. Por quê? Porque elas são avasculares. Tá? Pteridófitas são plantas que não têm vasocontor de... Desculpa, falei errado. Que não têm flores, nem semente e nem fruto. Essas pteridófitas são vasculares, elas têm sim vaso condutor de seiva, tá? E essas plantas, exemplo de pteridófitas, são samambaias, tá? Não sei se alguém conhece algumas, quem tem mãe ou avó que tem muita planta, tem também avenca, chifre de veado, são exemplos de pteridófitas. Fanerógamas. Fanero quer dizer aparente. Então, são plantas que a estrutura de reprodução é aparente. A estrutura de reprodução está ligada à flor. Então, na planta que é fanerógama, ela pode apresentar flores, pode apresentar semente, pode apresentar fruto. Não obrigatórios 3 ao mesmo tempo. Mas tem planta, por exemplo, que só vai dar flor. Ou tem planta que tem flor e tem semente. Ou tem planta que não tem a flor direito, mas tem uma semente. E tem planta, igual a pensar um pé de manga. Tem flores, tem fruto e tem semente. Então, toda planta que apresenta, né, flores, sementes e frutos são fanerógamas. Tá? São exemplos de fanerógamas dois grupos, gimnosperma e angiosperma.
Tá? A gente vai ver lá depois a divisão dos angiospermas, monocotiledônio e dicotiledônio, e a gente vai explicar isso melhor. Então, uma coisa que eu preciso saber agora: o reino vegetal é dividido em 4 grupos, que são briófitas, aliás, que são, né, o grupo das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Então, esses são os 4 grupos vegetais. Bom, aqui os conceitos. Aqui as briófitas, né? O exemplo de briófita é um musgo, tá? O musgo a gente vê como se fosse um muro e umas coisinhas verdes, parecendo um tapetinho, parecendo a gente até tem gente que fala de lodo, né? Sobre esse muro. Então, isso que está sobre o muro é um musgo. Esse musgo é um exemplo de briófita. Aqui a gente vê como se fosse uma pedra, uma rocha aí, né? E essa coisinha verde sobre ele. Isso é um musgo. Então, isso é exemplo de briófita. Então, preste atenção. Se eu tirar isso daqui do reino vegetal, né, vai ficar pteridófita, gimnosperma e angiosperma. A gente vai ver que angiosperma é o grupo vegetal que reúne maior número de seres vivos. Aqui, no caso das briófitas, os exemplos deles são esse daqui. É musgo, é um outro exemplo que é chamado de hepática, que é um aquático, tá? Então, são poucos exemplos que tem. E o que eu tenho como característica das briófitas? Todas as briófitas, elas são avasculares, então é o único grupo vegetal que não tem vaso condutor de seiva. Todas as briófitas também são criptógamas. Ela não tem flor, não tem semente e não tem fruto. E um detalhe, como essa planta é muito pequena, o tamanho dela é reduzido, e a razão do tamanho dela ser reduzido é por falta de vaso condutor de seiva, as briófitas também não apresentam folhas, caule e raiz verdadeira. Então, no lugar de folha, eu chamo de filóide. No lugar do caule, eu chamo de cauloide. E no lugar da raiz, eu chamo de rizóide. Tá? Então, briófita são plantas avasculares, não tem vaso condutor de seiva, e isso, consequência para a planta, limita o crescimento. São plantas criptógamas, não tem flores, sementes e frutos. E a raiz, o caule e a folha são tão pequenininhos que eles recebem outro nome. Raiz é chamado de rizóide, caule é chamado de cauloide e folha filóide, certo? Bom, ciclo de vida das briófitas, ou ciclo de vida de um musgo, que é um exemplo de uma briófita. Bom, se eu pegar o musgo aqui, né, e olhar com uma... Não precisa nem olhar com uma lupa. Com uma lupa você veria melhor, mas se dá olho nu dá para a gente ver isso aqui desse jeitinho que está aqui. Essa parte aqui, ó, que mostra, né, onde está falando aqui gametófito masculino, esporófito, né? As briófitas são plantas de sexo separado. O que quer dizer isso? Existe uma plantinha que é masculina e existe uma plantinha que é feminina, lógico. Essa planta, ela vai ter, no caso aqui, vamos até olhar nessa parte aqui, ó. Aqui eu tenho o gametófito masculino, então a plantinha masculina, e aqui eu tenho o gametófito feminino. Por que eu chamo eles de gametófito? Porque é uma estrutura responsável pela produção de gametas. Mas o que é gameta? Célula reprodutora. Então, esse gametófito masculino, ele produz uma célula reprodutora masculina, chamada anterozoide. Tá? Anterídeo é o local onde ele é produzido. Então, anterozoide é o nome da célula reprodutora masculina. Esse anterozoide, ele é flagelado. Então, ele tem uma caudinha, estilo que o espermatozoide tem. E aí, essa caudinha, ela se desloca em meio líquido. Então, quer dizer que a célula reprodutora masculina do musgo precisa de água para se locomover, para chegar até o gametófito feminino. Então, essa planta, além daquelas duas características que nós falamos antes, ela depende da água para a reprodução e ela depende da água para evitar a dessecação.
Quando eu estou falando desse depende de água, não é essa dependência que todo ser vivo tem, não. Então, eu preciso de água para viver, sem água eu vou morrer. Não é isso. Se eu não aguar a planta, ela vai morrer. Lógico, toda planta morre. Mas é uma outra coisa. Assim, ela depende da água para reproduzir. Se eu pensar, por exemplo, um pé de manga, ele não depende de água para reprodução. Um pé de manga, ele não depende de estar num ambiente úmido para desenvolver. Agora, um musgo, tá? As briófitas, o grupo todo das briófitas, dependem da água para reproduzir, tá? E dependem da água para evitar dessecação, para elas não secarem e morrerem. Tá? Então, por exemplo, se tá meses sem chover, né? O musgo seca e morre. Ele estiver exposto ao sol, ele seca e morre. Tá meses sem chover, o pé de manga não seca e não morre, tá? Então ele não depende da água para evitar a dessecação. Claro que ele depende da água, ele vai buscar água com as raízes, né? Mas para a nutrição dele, tá? Não evitar que ele resseque. Bom, então aqui, voltando no ciclo. O gametófito masculino, então é a planta masculina que produz células reprodutoras masculinas. Essa célula reprodutora, quando está pronta, ela sai do gametófito masculino e ela tem um flagelo que ela usa para se deslocar em meio líquido. Por isso que ela depende da água para a reprodução. Então, esse anterozoide, que é a célula reprodutora masculina, nada até o gametófito feminino, que está aqui. Quando ele encontra o gametófito feminino, ele vai entrar aqui dentro do corpinho dessa planta e vai encontrar dentro dela isso daqui, ó, que é o arquegônio. O arquegônio é como se fosse o ovário dessa planta. Dentro do arquegônio existe a célula reprodutora feminina da planta, que é chamada de oosfera. Detalhe, tá vendo que tá aqui, ó, anterídeo N, oosfera N, tá? O que é N? N significa que ele é haploide, que ele não, que ele tem um cromossomo de cada tipo. E se eu for olhar o próprio gametófito, toda essa plantinha, né, e ela é haploide. Quando ocorrer a fecundação, vai juntar o número de cromossomos que está na oosfera, que é a célula reprodutora feminina, e o número de cromossomos que está no anterozoide, que é a célula reprodutora masculina. Então, esse filho deles não vai ser haploide, ele vai ser diploide. Igual a gente pensar o que ocorre com nós. Então, por exemplo, o meu óvulo, ele é haploide, só tem 23 cromossomos. O espermatozoide, ele é haploide, só tem 23 cromossomos. Se um espermatozoide fecundar o meu óvulo, eu vou gerar um bebê não com 23 cromossomos, com 46. Então, vamos imaginar que eu colocasse um número hipotético, eu estou colocando um número hipotético aqui. Falasse que a oosfera tem 10 cromossomos. O anterozoide tem 10 cromossomos. E aí, essa oosfera agora vai ser fecundada pelo anterozoide, né? E quando ocorre a fecundação, tá aqui o embriãozinho aqui dentro. Aqui a planta mãe, que é o gametófito feminino. Quando ocorre a fecundação, tá vendo a diferença desse aqui para esse, ó? Esse daqui e esse. Opa. Aqui, ó, depois que ocorre a fecundação, desenvolver o embrião, vai surgir uma haste com uma cápsula na ponta. Essa parte que a gente chama de esporófito é o filho dessas pontinhas. E ele é haploide? Não, ele é diploide. Agora abre o microfone e fala para mim, quantos cromossomos, lembra que eu falei do número 10, quantos cromossomos, né, teria, então, o filho dessa plantinha aí, esse esporófito? Pode abrir o 20. microfone. 20, né? Bom, por que 20? Então, presta atenção quem não entendeu. Aqui, o gametófito masculino produz um gameta com 10 cromossomos. Esse número 10, eu estou hipotético, eu estou chutando aqui 10, tá? E aqui, o gametófito feminino produz um gameta com 10 cromossomos também. Quando ocorre a fecundação, junta os dois. A oosfera, que é a célula reprodutora feminina, tem 10 cromossomos. O anterozoide, que é a célula reprodutora masculina, tem 10 cromossomos. Então, 10 mais 10, 20. Então, aqui, esse embrião que está formando aqui tem 20 cromossomos. E esse esporófito que está aqui, que surge aqui, ó,
vai ter 20 cromossomos. Por isso que está escrito aqui, ó, esporófito 2N. 2N quer dizer que os cromossomos estão aos pares, de 2 em 2, tá? N significa que eu tenho um cromossomo de cada tipo, tá? Então, por exemplo, vou comparar a planta com nós. O meu corpo todo, todas as células do meu corpo são 2N, são diploide. 2N é a mesma coisa que diploide, é o símbolo de diploide. Quer dizer que os cromossomos estão aos pares. Então, eu tenho 23 pares de cromossomos. Se eu fosse contar o total, 46 cromossomos. A única célula do meu corpo que é N, que é haploide, é o óvulo. Então, ela tem 23 unidades de cromossomos. Ela tem só 23 cromossomos, ela não tem pares, certo? Alguma dúvida no ciclo de vida das briófitas? Pode abrir o microfone e comentar se alguém tiver alguma dúvida. Alguma dúvida? Não. Pode falar. Não? Não? Tranquilo? Bom, então vamos para o próximo grupo vegetal, que são as pteridófitas. Então, pteridófitas são plantas que apresentam vasocondutores de seiva. Então, se ela tem vasocondutor de seiva, significa que essa planta ela pode crescer e atingir vários metros de comprimento. Tanto que existe na Mata Atlântica um tipo de samambaia chamado samambaia sul, que ela atinge vários metros de comprimento, ela fica parecendo quase que uma árvorezinha, né? Por quê? Por que ela cresce? Porque ela tem vasocondutor de seiva. E por que as briófitas não crescem? Porque elas não têm vasocondutor de seiva. Então, o que evoluiu da briófita para a pteridófita é a presença de vasos condutores de seiva. Tá? Então, briófitas não tem, pteridófitas tem. Outra coisa, como essa planta cresce mais, então ela vai ter uma folha bem desenvolvida, vai ter um caule e uma raiz. Só que o caule nas pteridófitas, ele não é aéreo. Tá? O que é um caule aéreo? Que fica exposto ao ar. Ele é um caule subterrâneo. O que é isso? Que fica na terra. Então, quando você pega um vaso de samambaia, né, principalmente se a samambaia é mais velha, e você olha lá perto da terra ali, e tá uma coisa meio peludinha, parecendo uns pelinhos marrons, aquilo é o caule da planta. Tá? Então, ela tem caule e tem raiz, só que os dois são subterrâneos, certo? Bom, exemplo de pteridófita, eu tenho samambaia, avenca, né, chifre de veado. Então, até essa aqui, a gente tem os exemplos aqui, saliginela, salvíneas, que é aquático. Tá? O que eu vou ter, então, de características dela? A gente já falou duas características. Uma outra característica que ela tem é que ela também depende da água para reprodução. Então, tanto briófita, aí é o que é comum, tanto briófita quanto pteridófita, elas têm a célula reprodutora masculina flagelada. Flagelo só se desloca em meio líquido, é igual ao espermatozoide, tá? Só vai deslocar em meio líquido. Se não tiver água, ela não desloca, tá? E aí ela não consegue, então, reproduzir. Bom, uma outra coisa que eu vou comparar. Nas briófitas, a fase duradoura, né? O que é a fase duradoura? Que eu vejo mais. Seria essa parte daqui, ó. Que é o gametófito. Bom, uma coisa até que eu esqueci de terminar aqui, ó. Essa parte nas briófitas, que onde está a haste e a cápsula, né? Que é o que a gente chama de esporófito. Quando essa cápsula, ela... Por exemplo, como que ele vai voltar a ser haploide? Eu não comentei isso. Nessa cápsula aqui, vai ocorrer um processo chamado de meiose. O que é meiose? É uma divisão celular que reduz a metade o número de cromossomos. Então, lembra que a gente comentou agorinha que aqui, né, a gente colocou um número hipotético lá, teria 20 cromossomos? A meiose, ela vai dividir, né, essas células que estão ali dentro da cápsula e ela vai reduzir o número de cromossomos à metade. Então, vai voltar até 10 cromossomos. E aí, quando esses esporos estiverem prontos, essa cápsula se abre e libera os esporos para o ar. Então, ele vai cair no ar e vai ser transportado pelo vento. Se ele cai no ambiente úmido e sombreado, ele germina e dá origem a novos gametófitos haploides.
porque o esporo é haploide. O que fez ele ser haploide? A meiose, que ocorre, né, aqui, ó, na formação dos esporos. Então, a meiose é esporofítica. O que agora eu quero que vocês me respondam. Qual que é a fase duradoura? O que dura mais no ciclo de vida da briófita? O gametófito ou o esporófito? O que perdura por mais tempo? Pode abrir o microfone e me responder. O que perdura por mais tempo aqui? É o gametófito ou o esporófito? Vamos lá, gente. Eu não sei, eu acho que foi esporófito, né? Não? Olha, ó, olha o que a gente vê mais. Aqui, gametófito, gametófito. O esporófito só apareceu depois da fecundação. E detalhe, ocorreu a fecundação, ele produziu os esporos, essa parte do esporófito seca e morre. Então, quem é a fase duradoura? Oi, pode falar. Aqui no meu ainda tá no ciclo das briofitas. Briófita. Mas é isso que a gente está falando mesmo, das briófitas. É porque eu tinha... Você tinha Tá? começado É isso com mesmo. outro já. Não. Eu tinha começado a falar das pteridoses, mas eu voltei nele aqui. Porque eu Tá. não terminei de falar dessa parte aqui. É isso mesmo. Tá? Então, ó, qual que é a fase duradoura, então? Tá vendo que eu vejo mais o gametófito do que o esporófito? Tá? Esse esporófito, ele só surge após a fecundação e assim que ele liberar os esporos, ele seca e morre. Esse esporófito, ele depende da planta-mãe para viver, mas assim que ele cumprir a parte dele, que é produzir esporos, ele vai morrer, porque ele já liberou outras células que vão dar origem a novas plantinhas. Então, a fase duradoura aqui do ciclo de vida é gametófito. Então, duas coisas que eu tenho que lembrar que só existe no ciclo de vida das briófitas. Só nelas, na verdade são três, mas duas mais importantes. As briófitas são avasculares. Então, só ela, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tudo vascular. Outra coisa, ciclo de vida, fase duradoura, que é o que fica por mais tempo, na briófita é o gametófito. É a única planta que a fase duradoura do ciclo de vida é o gametófito. Tá? Todas as outras plantas, fase duradoura do ciclo de vida é o esporófito. Tá? E também é a única planta que a gente não fala raiz, caule e folha verdadeiro. A gente fala de rizoide, cauloide, filóide. Tá? Então, é a única planta que é assim. Certo? Então, aqui, das pteridófitas, que a gente falou que são as samambaias, avencas, chifre de veado, elas são plantas vasculares, têm vaso condutor de seiva, e isso permite que essa planta cresça mais. São plantas que a fase duradoura do ciclo de vida, né, a gente vai ver que já vai ser o esporófito, e a gente vai entender isso melhor, porque a gente vai explicar isso melhor. São plantas que dependem da água para reprodução, tá? E plantas que têm raiz, caule e folha verdadeiros. Então, aqui, a samambaia, né? Então, uma folha da samambaia é toda essa estrutura que a gente está vendo aqui. Então, aqui eu tenho 3 folhas. Tá vendo que a folha dela é dividida? Essas divisões que existem aí nessas 3 folhas são chamadas de folíolos, tá? Então, uma folha é tudo isso completo aí. Se eu pegar só arrancar um pedacinho daquilo ali, aquilo é um folíolo, tá? Então, não é uma folha completa. Ela tem o rizoma, que está escrito aí, que é o caule subterrâneo. Rizoma é o nome dos caules subterrâneos. E tem raiz também, tá? Mas ela não tem flor, ela não tem semente e não tem fruto. Então, portanto, ela é criptógama, mas ela já é vascular. Bom, o ciclo de vida dela. Agora, até aqui dá para a gente ver uma coisinha também, que na outra a gente vê, mas aqui para se ver melhor um pouco. Tá vendo que na parte inferior da folha tem uns pontinhos marrons? Alguém já visualizou isso nas folhas da samambaia? Esses pontinhos marrons são chamados de soros ou esporângios. Então, esses pontinhos marrons são responsáveis por produzir esporos. Se a folha produz esporo, a folha eu classifico ela então como esporófito ou gametófito. Agora responde para mim. Se a folha está produzindo esporo, eu vou classificá-la como esporófito ou gametófito. Agora pode abrir o microfone e responder. Esporófito. Ela é o esporófito, isso. Certo? E
Então, detalhe, se a folha é o esporófito, quando tem samambaia na casa de alguém, o que eu vejo? Eu vejo o quê? Fala para mim. Se tem uma samambaia na casa de uma pessoa, o que eu vou ver? Então, por exemplo, vamos chegar aqui. Na minha casa. Ai, tô trancando a porta. Eu tenho samambaia. Então, conseguem ver a samambaia aqui? Só que aqui tá falso aqui, viu? Isso aqui não existe. Consegue aqui a samambaia? Vocês estão conseguindo ver ela? Sim, sim. Se eu vejo a samambaia, o que eu tô vendo na samambaia? A gente vê o quê? As folhas. A gente vê as folhas, certo? Então, as folhas, ela produz esporo. E ela é o esporófito. O que eu vejo na samambaia, então a samambaia vai ficar ali o ano inteiro, para sempre ali a samambaia, é o que produz esporos. Então, qual é a fase duradoura do ciclo de vida da samambaia? É esporófito ou gametófito? Esporófito, né? Por quê? Porque é a folha que produz esporos. Então, diferente das briófitas, o que eu vejo na samambaia são as folhas. E essas folhas produzem esporos. Então, elas têm esses pontinhos marrons na parte inferior. Nem todas, por exemplo, se eu pegasse aquela ali, nem todas as folhas vão ter os pontinhos ainda. Por quê? Porque talvez ela não está na época de reprodução. Né? Então, ela vai produzir isso quando ela estiver na época de reprodução sexuada. Né? Porque essa planta ela pode reproduzir de forma assexuada também. O que é isso? Se eu pegar um broto daquela samambaia e der para algum de vocês, é uma reprodução assexuada. Mas ela pode reproduzir de forma sexuada. Por isso que aparece samambaias em locais onde ninguém plantou. Né? Então, eu vou numa cachoeira e aí lá eu encontro samambaia. Como quem plantou ela ali? O esporo de uma samambaia de algum outro lugar veio, caiu ali, germinou e deu origem àquela planta. Tá? Agora, no caso, eu tenho uma samambaia porque eu ganhei uma muda de alguém. Aí plantei, nasceu essa samambaia. E aí, beleza. Então, na samambaia, a fase duradoura do ciclo de vida é chamada de esporófito, que é a folha que produz esporos. Então, agora vamos para o ciclo de vida. Então, eu tenho aqui, vamos olhar aonde está a planta mesmo. Então, tá aqui as folhas, né, o rizoma, que é o caule subterrâneo, a raiz, o brotinho jovem, que a gente chama de baco, e aqui, nas folhas, a gente vai ter os soros, que é aqueles pontinhos marrons que a gente acabou de falar. Dentro desses soros, ocorre a produção de esporos, né? A gente pode chamar eles de soros ou esporângios, e dentro deles, eu vou seguir aqui, ó, então seguir, começar daqui, ó, começo daqui e vou seguindo assim. Aqui eu tenho os esporângios, que são esses pontinhos marrons que produzem esporos. Essa planta, ela vai ser diploide, né? Aqui no caso, ela vai produzir os esporos, só que antes do esporo ficar pronto, vai vir de novo a meiose. O que é meiose? Divisão celular que reduz a metade o número de cromossomos. Então, a meiose, ela vai, por exemplo, vamos imaginar que aqui eu tivesse 16 cromossomos. Então, depois da meiose, quantos cromossomos eu vou ter no esporo? 8. 8. Isso. Então, eu vou ter 8 cromossomos agora. Então, ele vai estar haploide. Então, os esporos são haploides, porque sofre meiose. Então, sempre a meiose nas plantas aqui, ó, na briófita, na pteridófita, ela ocorreu para formar esporos. Os esporos são como se fosse uma partículazinha, um pozinho. A gente nem vê ele direito. Porque lembra, por exemplo, esses soros, essas bolinhas, cada bolinha dessa, que é bem pequenininha, um pontinho só, ela é responsável pela produção de vários esporos. Tá? Então, esses esporos são microscópicos, a gente não vê ele fácil a olho nu. E aí, esses esporos, quando prontos, depois da meiose, quando eles estão prontos, o soro se abre e libera esses esporos. Se ele cair no local onde tem sombra e tem umidade, ele germina. Se ele estiver no local, se ele cair num local seco,
e exposto ao sol 24, várias horas no dia, né? Ele não germina. Então, aqui, esses esporos encontrou um ambiente úmido e sombreado, ele germinou. E aí, quando ele germina, surge o prótalo. Esse prótalo aqui, a gente não consegue, a gente até vê, mas ele não é muito visível, porque ele é transitório, ele passa muito rápido, certo? Esse prótalo, ele é o gametófito, é a estrutura que produz gametas. Tá? Então, ele produz gameta e desaparece. Então, ele é a fase transitória, ele não é a fase duradoura. Então, aqui no prótalo, eu vou ter a produção de gametas. E esse prótalo, ele é hermafrodita. Então, de um lado aqui, ele produz gameta masculino, de outro lado, ele produz gameta feminino. Então, tá aqui. O anterozoide é a célula reprodutora masculina. E eu vou ter também, né, a célula reprodutora feminina. Então, esse anterozoide, ele tem aqui como se fosse um rabinho, que é o flagelo. Ele vai nadar daqui até encontrar o gameta feminino. Por isso que essa planta também depende da água para reprodução. Se estiver seco, a célula reprodutora masculina está aqui. Ela não consegue deslocar até aqui, tá? Mesmo sendo pequenininho. Mas para ele, isso aqui é grandão, né? Porque ele é microscópicozinho, ele é muito pequeno. Ocorreu a fecundação, o que vai acontecer? Logo após a fecundação, tá? Eu vou ter o desenvolvimento da nova planta. Então, vai surgir uma nova planta. Então, eu vou ter aqui, né, uma nova planta e vai surgindo os brotinhos. Então, só surge um novo vegetal. Então, o que eu tenho de diferente de briófita para pteridófita? Briófita, agora eu quero que vocês me respondam. Qual é a fase duradoura do ciclo de vida da briófita? Gametófito. E da pteridófita é o quê? Sara, fala para mim aí, a Sara Senag aí, ó, qual que é a fase duradoura das pteridófitas? É o esporófito. Bom, agora, por exemplo, quem é haploide? Briófito ou pteridófito? Ah, não, haploide não, desculpa. Quem é avascular? As briófitas. Briófita é avascular. E agora, pteridófita, vascular. Beleza. Bom, vamos partir para... Alguma dúvida nesse daqui ainda? Não. O próximo grupo, então. Gimnosperma. Gimno significa nu. Esperma significa semente. Então, gimnospermas são plantas que apresentam sementes nuas. O que é isso? Uma planta que dá semente, mas ela não tem fruta. Tá? Então, gimnosperma não é uma manga, então. Por quê? Manga, eu tenho um caroço lá, que é a semente da manga, e ao redor dele eu tenho uma fruta, tá? Protegendo. Então, manga está fora disso daqui. Bom, eu vou separar plantas em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Angiosperma, ela inclui quase que 98% das plantas, é muita planta. Briófita, só tem musgos e hepáticas. As pteridófitas são as samambaias, avencas. Tá? Gimnosperma, quem é gimnosperma? Pinheiro, tá? Que está até na imagem aí. Sequoia, que a gente não tem sequoias aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos tem muitas, então está uma imagem da sequoia aqui. Sica, que é esse tipo de coqueirinho que está aqui na imagem, também é uma gimnosperma. E também tem ginkgo biloba, que ela é rasteira. Tirou esses exemplos, tirou isso daí, tudo que sobra de planta, que a gente não falou, né? Lancei da manga que eu falei aqui várias vezes, tudo que sobra de planta é angiosperma, tá? Então, angiosperma é o que tem mais. Gimnosperma é pinheiros, sequoias, cipestres, sicas, tá? Araucárias, são exemplos de gimnospermas. Gimnosperma, se a gente for olhar, a folha delas, ela não é uma folha laminar, igual eu pensar, de novo, vamos pensar uma folha de abacateiro, uma folha de laranja, né? Ela tem uma estrutura laminar, é uma folha um pouco mais larga. No gimnosperma, as folhas deles são
como se fossem agulhas espetadinhas. Tá? Por quê? Porque gimnospermas são plantas adaptadas ao frio. Então, é um local mais gelado. E, por exemplo, ela está adaptada a um local que ocorre muita neve. Se é uma planta com folha laminar, então um pé de abacate, a folha é laminar. Se cai neve, pesa e danifica aquela folha. Na gimnosperma, como as folhas são tipo espetadinhas, como se fossem agulhinhas ali, se cai neve, entra entre as folhas, ela desce entre as folhas e não danifica a folha. Tá? Então, gimnosperma é planta adaptada para o frio. Ah, mas aqui em Porá, professora, faz muito calor e tem lugar que tem alpinheiro. Tem, mas ele não é uma planta daqui. É uma planta típica de regiões frias. Tá? Eu consigo plantar ele aqui, não é fácil dele desenvolver, vingar, mas é uma planta adaptada ao frio. Tá? Gimnosperma, então, se ela tem semente, eu classifico gimnosperma. Ai, minha campainha. Eu classifico gimnosperma em criptógama ou fanerogma. O que a gimnosperma é, gente? Criptógama ou fanerogma? Fanerogma. Fanerogma. Por que ele é fanerogma, então? Porque apresenta sementes. Isso, a presença da semente é o que faz ela ser fanerogma. Então, criptógama não tem nenhum dos três, nem semente, nem flores, nem frutos. Agora, a fanerogma tem. Então, gimnosperma são plantas que são fanerogmas. Tá? Bom, outra coisa, elas não apresentam fruto e elas não têm uma flor verdadeira. O que seria um esboço de uma flor é o que a gente chama de estróbilo, tá? Que é isso aqui. Tá? Esses são os estróbilos. Isso não é uma flor verdadeira. Se vocês forem pesquisar na internet, até alguns vídeos, alguns professores em alguns vídeos falam de flor, outros falam que não é uma flor. Na verdade, isso não é uma flor. Isso é uma estrutura responsável que está como se fosse uma flor primitiva, que vai fazer a função que uma flor faria em determinadas partes. Tá? Bom, agora aqui, ó, por exemplo, nessa imagem, dá até para a gente ver melhor as folhas. Tá vendo que as folhas são tipo como se fosse uns espinhos, né? Elas são, não é que ela é espinho, mas ela é alongada, fininha, né? O que eu acabei de falar, que ela é a questão da adaptação para o frio, para a neve mesmo, tá? Bom, então essas coisinhas marrons que eu estou vendo aqui são os estróbilos. Esse estróbilo, ele é a estrutura responsável pela produção de células reprodutoras. Tem estróbilo, então, masculino e tem estróbilo feminino. Então, tem um estróbilo que produz célula reprodutora masculina e tem outro estróbilo que produz célula reprodutora feminina. Geralmente, o estróbilo que produz célula reprodutora masculina, ele fica nos galhos mais altos. E o que produz célula reprodutora feminina fica em galhos mais baixos. O masculino, ele geralmente é mais fininho e o feminino é mais globoso. Por que que o masculino fica em galhos mais altos e o feminino em galhos mais baixos? Se eu for pensar nas outras plantas, que são as angiospermas, elas têm flores. E a flor geralmente é colorida, cheirosa e tem néctar. Para que ela é colorida, cheirosa e tem néctar? Para atrair polinizadores, para atrair aves, por exemplo, um beija-flor, atrair inseto, por exemplo, uma abelha, uma borboleta. Aqui o estróbilo não atrai ninguém. Por quê? Ele é seco, ele é duro, ele não tem cheiro, ele não é vistoso, não é bonito, e ele também não tem nada açucarado, não tem uma substância que as abelhas, que borboleta, que beija-flor vai se alimentar. Então, ele não atrai nenhum ser. Então, a forma dele reproduzir aqui não vai depender de água mais, tá? Então, o estróbilo que está no galho mais alto, que é o masculino, ele vai em cada escama, são essas, tá vendo que tem tipo, se eu observar o estróbilo, ele tem um monte de cortezinhos aqui, cada coisinha dessa é uma escama. Então, no estróbilo masculino, essas escamas produzem grãos de pólen.
esse grão de pólen, quando ele está pronto, ele solta e ele cai esse pozinho. E aí esse pó, como o estróbilo masculino está no galho mais alto, é estratégico, porque ele vai soltar o pozinho para os galhos mais baixos, onde está o estróbilo feminino. E aí vai ocorrer fecundação. Então, na gimnosperma, a fecundação depende do vento. Tá? Ele não depende de água, nem de inseto, nem de ave, nada disso. Tá? Então, ele vai depender do vento para ocorrer fecundação, para a célula reprodutora masculina ser levada até a feminina. Tá? Bom, aqui então no ciclo de vida das gimnospermas, que são as plantas que apresentam sementes, mas não apresentam fruto envolvendo a semente. Então, elas vão ter, né, no caso aqui do ciclo de vida delas, eu tenho os estróbilos masculinos e femininos. O masculino libera o grão de pólen, que fecunda, né, aqui o feminino. Cada escaminha dessa tem uma estrutura reprodutora feminina, uma célula reprodutora feminina, que vai desenvolver uma semente. E aí essa semente, né, quando ela estiver madura, ela se solta e aí vai nascer, germinar uma nova planta, certo? Meninos, eu acho que a gente já está já está no nosso horário, não é isso? Pessoal, eu gostaria que os agentes jovens, então, de cada sala, me passassem a relação da lista de Já frequência. mandei. Depois, por favor, me passa ela no privado, tá bom? Certinho? Já enviei. Então, meninos, a nossa aula termina por aqui. Aí, na próxima aula, a gente retorna continuando isso daqui. Por agora, nessa aula de hoje, a gente não vai ter atividade, porque eu quero primeiro terminar de explicar o conteúdo para depois a gente fazer atividade, certo? Então, nessa aula de hoje não vai ter atividade. Façam, apesar que a gente já fez, né, as anotações sobre isso daqui. Então, para essa aula, vocês vão ficar tranquilos sem atividade, ok? Então, até a próxima aula. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, professora. Tchau.